Eu vi algumas pessoas dizendo que Ruptura estava andando em círculos. Que sempre que o episódio acabava, parecia que as coisas iam encaminhar para uma outra coisa, mas tudo voltava para o início. Mas acredito que isso seja proposital, exatamente para mostrar essa ideia do vai e vem e da repetição que é você estar dentro, por exemplo, da Lumon. Vamos falar sobre esse episódio. E aí, tudo na paz? Tudo tranquilo com você? De verdade? Então beleza. Eu sou o Felipe Dias, este é mais o Fliperama. Se você for novo ou nova por aqui, se inscreva no botão vermelho aqui embaixo e também ative as notificações para não perder os próximos vídeos. Vamos começar então esse vídeo falando de Mark e Halle. Foi interessante, pois o Mark ele revelou para a Halle que os dois tinham transado e em um determinado momento a Halle ela não percebeu que ele estava falando que ele tinha transado com a Helena. Ela achou que ele tinha transado com a senhorita Casey. Isso é interessante, pois mostra como o pensamento da Halle está em relação ao Mark. Aqui é interessante, pois temos a Helena e a Halle como duas pessoas diferentes, como duas pessoas em separados, com personalidades completamente diferentes. E a Halle, por ter ficado com ciúmes, ela ficou com raiva do Mark por um determinado momento, mas ele não sabia que ela não era a Helena. Ele estava querendo transar com a Halle. E os dois acabam se acertando e achando até um lugar para se relacionarem dentro da própria Lumen. O que eu fico pensando é que a Halle ou a Helena, de alguma maneira, podem engravidar. E eu acredito que esse é realmente o objetivo da Helena, engravidar do Mark, por algum motivo. Lembrando que na abertura aparecem os bebês com a cara do Kirigan até se desfazer. A criança gerada aqui provavelmente tem uma importância muito grande. Eu acredito que sim, que a Halle ou a Helena está grávida. E é interessante ele ter transado com as duas versões, pois se ela estiver grávida, ela não vai estranhar em nada, pois ela vai ter lembrado que se relacionou com o Mark. E aparentemente criança é muito importante dentro desse processo, desse objetivo da Lumon. Lembrando que na primeira temporada e na segunda temporada também apareceu aquele lugar onde se cuida daqueles pequenos bezerros, dos pequenos bichinhos. Quais são os experimentos exatos que estão sendo feitos com aqueles animais? E qual é a relação disso com os bebês da abertura da segunda temporada e talvez se a Ellen ficar grávida? Outra pergunta que eu fiquei me fazendo é, será que o processo de ruptura influencia de alguma maneira na gravidez? Na criança, no bebê? O que você acha sobre isso? Ainda falando do Mark e da Halle, na verdade da Helena, do lado de fora da Lumen, do externo, o Mark está num restaurante comendo... O Mark está num restaurante e a Helena aparece. Ele sabe quem ela é, claro, pois ela é uma figura pública, e ele estranha bastante porque aquela mulher, com o cargo que ela tem, está indo falar com ele. E esse diálogo entre os dois é muito interessante. A Helena, obviamente, está vigiando o Mark, mas também ela quer saber e se relacionar com aquela pessoa que é o Mark, que ela já se relacionou com o seu interno. O Mark ele fica se questionando o que a Helena está fazendo ali, o Maegon está aí conversando com ele cara a cara. A Helena ela tenta argumentar que está só curiosa para conhecer as pessoas externas, mas as coisas ficaram estranhas quando ela chamou a gema de Hannah. Eu acredito que o Mark desconfiou que esse equívoco na verdade não foi equívoco e que ela chamou a gema de Hannah de propósito, talvez para testar se aquela pessoa que estava ali era o interno e não o externo, mas Mark ficou muito mais desconfiado ainda. Desconfiança essa que fez ele assumir de vez o processo de ruptura e afogar o chip dele. Ato esse que culminou no final do episódio com ele desmaiando. O que realmente vai acontecer? Será que teremos com ele o mesmo destino que tivemos com Pete? Apesar da Regab dizer que tinha aprimorado o processo de ruptura, esse ainda é um processo um pouco arcaico demais. Quantas pessoas ela fez o processo de ruptura antes do Mark para dizer que deu certo? Eu particularmente acho que o processo de reintegração será gradual. A questão é, será que o Mark vai se lembrar de suas duas versões? As memórias elas vão se integrar de alguma maneira? E quais são as consequências disso? De repente, um número alto de memórias, de informação, vir no seu cérebro de uma vez só. Agora vamos falar agora de Irv e de Burt. Eu gostei bastante dessa cena aqui, principalmente de toda a tensão que foi causada ali nos diálogos entre Irv, Burt e o Fields. Esse diálogo entre os três foi, na minha opinião, um dos mais interessantes do episódio. Toda essa questão de salvação da alma, se você, por exemplo, fizer o processo de ruptura, aquela pessoa que é a interna, ela está livre de todos os seus pecados que você cometeu do lado de fora? Ou não? Ela seria então responsável por tudo que seu externo fez, uma vez que não se lembra de nada? Mas para isso acontecer, uma escolha deveria ser feita. O Burt deveria ficar até a sua morte como externo ou como interno. E ainda assim, dependendo de suas escolhas, novos pecados iriam vir. Isso pensando na perspectiva do Field, que citou essa questão religiosa no episódio. Mas uma coisa que me deixou bem intrigado foi a questão
do Fields dizer que o Burt está na Lumen há mais de 20 anos. E o Burt corrige ele, e o Irving também corrige ele, dizendo que o processo de ruptura dentro da Lumen começou há 12 anos. E isso das datas, das informações e da quantidade de anos é interessante, pois o Irving ele já disse uma vez que está na Lumen por apenas 3 anos, mas no LinkedIn da empresa mostra que ele está na Lumen há pelo menos 9 anos. Então essa questão da quantidade de anos e por que é tão importante isso me intriga bastante. Pode ser que sejam memórias falsas, informações falsas colocadas nas suas cabeças, então o Burt está lá por 9 anos acreditando que está há 3, ou ele realmente está há 3, e o LinkedIn está mentindo, e a percepção de tempo seja diferente para essas pessoas. Talvez o Burt e o Fields trabalham na Lumen antes também do processo de reintegração, 8 anos antes. Como eu falei, eu acredito que o Fields seja aquele cara misterioso que apareceu no começo do 5º episódio da série. Agora, se ele fez o processo de reintegração ou não, se ele sabe o que está acontecendo externo e internamente, ainda não podemos dizer. Talvez ali um pouco bêbado demais por causa do vinho, ele tenha falado algumas coisas que não deveria, como essa coisa, por exemplo, dos 20 anos. E mais uma vez eu fiquei bem feliz de ver o John Noble aqui. Ele fez o Walter Bishop em Fringe e eu gosto muito desse ator. Aliás, Fringe é interessante, faz uma série que trata de universos paralelos e discute também aqui a ideia de que suas escolhas moldam seu caráter e como que um pequeno detalhe pode fazer você uma pessoa completamente diferente de uma outra versão sua. É claro que em Fringe são universos paralelos, aquela outra versão sua não é exatamente você, como aqui em Ruptura, mas ainda mostra que escolhas e opiniões diferentes moldam você de maneiras diferentes e que tudo ao seu redor também te molda de uma maneira diferente. Se você parar para pensar, os internos viveram e vivem toda a sua vida com aquelas paredes brancas para o trabalho. Já os externos tiveram muito mais experiências e provavelmente trabalharam em outras coisas. E enquanto isso acontecia, o Irving estava na casa do Burt. O chefe de segurança da Lumen, ele invade a casa do Irving e encontra os documentos da pesquisa do Irving, que vai mostrar que o Irving provavelmente está muito mais perto de descobrir algo sobre a Lumen do que eles desejam, pois afinal de contas invadiram uma casa de um ex-funcionário agora, para descobrir o que ele está fazendo. E aliás, isso faz pensar também que foi o Field que pediu para o Burt convidar ele para o jantar em sua casa. Então isso talvez corrobore com a ideia de que o Fields faça parte da Lumen, que não faz o processo de reintegração, que convidou o Irving ali apenas para o chefe de segurança ter tempo hábil de invadir a casa do Irving. Falando agora do Dylan e da esposa dele, mais uma vez eles se reencontraram e aqui ficou bem claro que ela está praticamente se apaixonando novamente por aquela versão do marido dela. Alguém carinhoso, atencioso e que presta atenção no que ela diz. Ele, de certa forma, é a mesma pessoa. Fisicamente, ele é o mesmo Dylan externo. A diferença é que ele não está sobrecarregado com a sua vida, suas memórias tanto boas quanto ruins. Será que ele é uma boa pessoa? Será que ele é um homem bom o suficiente para sua esposa? E por que eles estão em crise no casamento? Porque isso é perceptível. E será que ele é um bom pai? Um bom pai como o Dylan interno deseja ser? Pois o Dylan interno se preocupa bastante com as crianças que ele nem conhece. Já o Dylan externo aparentemente fica apenas assistindo televisão enquanto seus filhos tentam interagir com ele. O Dylan interno está em busca de um objetivo para se reconectar, para se encontrar, enquanto o externo parece que já desistiu de sua vida. Isso é claro com as coisas que foram mostradas. E aí eu falo da crise, pois a esposa dele mentiu para ele dizendo que o encontro foi cancelado. A expressão dela muda, tudo muda quando ela tá com a versão externa dele. O que eu acho bem triste. Acredito que se os dois sentassem e conversassem, eles poderiam se reconectar. Talvez se o Dylan fizer também o processo de reintegração e suas memórias se unissem, talvez ele se tornasse a pessoa que a esposa dele tanto deseja. E falando em Dylan, acredito que ele seja a pessoa mais manipulável ali. E o Milchick com certeza vai utilizar isso ao seu favor. Mas como ele vai fazer isso? Será que ele vai utilizar a família dele? Quais serão as propostas que serão feitas para o Dylan? Falando em Milchick, interessante também, ele resolve tirar o dia de folga. Ele fala para a senhorita Hang que ele vai ficar o dia inteiro do lado de fora. E aqui ele ficou muito atarefado, na verdade. Tirou o dia de folga, mas para organizar documentos. E olha que cena interessante, apesar de simples. Ele ficou todo o seu dia reorganizando documentos com os clipes de papel. Agora, que documentos são esses e o que ele pretende fazer? Esse episódio mostra que, apesar das aparências, a Lumen talvez esteja perdendo o controle.
Mark fazendo o processo de reintegração, Irving fazendo umas pesquisas paralelas, talvez apenas o Dylan esteja dentro dos planos da Lumen como ela deseja. A questão é, será que o Mark vai se lembrar de tudo agora? O que vai acontecer com ele quando ele acordar? E a irmã dele, a Devon, vai saber de tudo também? Ela é uma personagem bem interessante e merece certas informações. E o marido dela? Ele também está sendo manipulado com o seu ego para reescrever um livro para os funcionários da Lumen. Isso eu acredito que vai trazer uma certa crise de relacionamento entre os dois. E talvez a criança, a filha dela, seja importante também. E você, qual é a sua teoria em relação a este episódio? Deixe sua teoria aqui nos comentários. Vamos debater sobre a segunda temporada de Ruptura por aqui, beleza? Esse foi o vídeo de hoje, eu espero que você tenha gostado. Se você gostou, deixa aquele like bacana, compartilhe esse vídeo nas redes sociais, isso ajuda bastante o canal. E aqui do lado vão aparecer outros vídeos produzidos aqui no canal. Se você gostou deste, você vai gostar desse aqui também. Aqui em cima, um vídeo de teoria sobre a segunda temporada de Ruptura e aqui embaixo, a playlist de todos os episódios analisados até agora. Muito obrigado por ter assistido esse vídeo até o final e até a próxima.